querido amigo da Diocese de Apucarana, seja bem-vindo a mais um Café Empreendedor. Estamos aqui diretamente dos estúdios da DATV, trazendo para você mais um conteúdo de evangelização, de inspiração para tornar a sua vida empreendedora cada vez mais próxima de Deus. E começando este mês de outubro, um mês que dentre tantas festividades trazemos de maneira especial Nossa Senhora Aparecida, também queremos dedicar este programa a ela, e não somente este programa, mas os programas do mês inteiro. Então eu desejo a você que este mês você se aproxime ainda mais de Maria, que você seja um empreendedor mariano, e é claro, que o ardor por ser um líder amoroso, um líder especial, venha cada vez mais forte dentro do seu coração. Hoje nós estamos na presença aqui com o Padre Alex, mais uma vez, estando aqui conosco para trazer uma palavra de inspiração, de evangelização, uma reflexão especial, como sempre nós começamos todo o mês. Então hoje o questionamento do dia é no sentido de o que nós precisamos ou o que nós podemos fazer para nos tornarmos então líderes amorosos, líderes virtuosos dentro dessa realidade do empreendedorismo. Muito bem, obrigado pela acolhida do Chacon, o programa Café com Empreendedor, de toda semana, né, através desse canal da DATV, nos aproximando, juntamente como empreendedores. Empreendedores, seja na nossa empresa, seja na nossa casa. E esse tema que nós trouxemos, retirado do livro do Padre Joãozinho, As 7 Virtudes do Líder Amoroso, e eu gostaria de falar desse líder amoroso, a palavra humildade. Já começa por aí. O líder amoroso ele tem que ser humilde, né? A humildade ela é que perpassa todo o nosso caminhar. É reconhecer de fato a nossa pequenez. Porque todo empreendedor, ele começa do nada, né? Vamos assim dizer. Por isso é que nós entendemos uma diferença grande, né? A humildade, ela transforma a pessoa, ela vai crescendo e ela vai perpassando com os seus funcionários, com aquilo que tem, que vai produzindo, de uma forma bonita, de uma relação que se dá. Por isso que os pequenos empreendedores, que têm até poucos funcionários, conseguem trabalhar um pouco diferente do que aqueles que têm uma estrutura enorme. Mas o que é ser um líder amoroso? Primeiramente, nós devemos reconhecermos a nossa humildade no ser criança, né? A humildade, ela entra na nossa vida como criança, porque uma criança, ela questiona, ela pergunta. O líder amoroso, ele tem que questionar, ele tem que perguntar. Senão nós nunca vamos ser amorosos, porque os empreendedores muitas vezes, eles pensam que sabem tudo, se acham demais, tem razão de tudo. Daí entra em questionamento, discussão do outro, utiliza termos disso, termos daquilo, mas a razão sempre é dele. E justamente é isso. O líder amoroso não. Ele está aberto à oportunidade. Ele acolhe detalhes, ele questiona no sentido de perguntar realmente o que realmente pode ser feito dentro da empresa. Ele acolhe questionamento dos outros. Isso é o verdadeiro líder amoroso. O líder amoroso que é humilde, ele não perpassa na sua mente o orgulho e a soberba. Ele cresce junto com o outro. É claro que ele toma a frente, porque ele é um empreendedor na sua ação, naquilo que tem e possui, mas ele dá abertura aos outros. Por isso que a pastoral do empreendedor é interessante isso. É nós entendermos que o funcionário é um empreendedor também. Então tem que pegar os anseios do outro. Só que o líder amoroso, ele trabalha de uma forma de acolher as pessoas. E a acolhida não é somente aquele que vai em direção à empresa para comprar. A acolhida do líder amoroso primeiro é aqueles que estão próximos de você. Porque na própria casa, por exemplo, a minha casa está desabando. Está lá o esposo brigando com a esposa, aí chega alguém, bate, toca a campainha, aí vira aquela cara de paisagem, né? Daí vai acolher bem o outro e tudo mais. Só o outro sair de casa que começa tudo de novo. O líder amoroso, ele começa a acolhida dentro da própria casa. E aqui está a nossa empresa, a forma que nós conduzimos também.
é o jeito que nós tratamos o outro, a maneira que nós vivenciamos, a preocupação com o sentimento. Isso é o líder amoroso. Ele se preocupa como que está a sua família. Mas por que você não está conseguindo produzir? O que você está passando? Talvez esteja com uma depressão, algo assim. Então, o líder amoroso, ele é humilde e ele sabe entender o que o outro vive, para que assim a sua empresa possa seguir em frente. Ele não se preocupa somente consigo. Quem se preocupa somente consigo mesmo já não é um líder amoroso. Então, ele sabe ver a necessidade do outro e sabe também acolher aquilo que o outro está dizendo. Uma criança, né, tem aquela historinha da criança que vai questionando o pai, pergunta tudo, mas por que isso, pai? Mas por quê? E vai perguntando, tudo é por quê. Daí o pai chega num ponto que diz, chega filho, por que você está questionando tanto? Para de ficar perguntando. Aí depois no final ele responde, mas por que, pai? Eu vou parar de questionar. Por quê? Nós devemos ser assim como criança, porque eu tenho que aceitar acolher. O líder amoroso é isso, né? Ele abre espaço para o outro. É diferente de outros líderes, não é pronto, isso não acolhe mais nada. Então, é o gerente, é o funcionário, isso é viver a nossa forma de ser humilde em si mesmo, né? Então, uma das virtudes do líder amoroso é a humildade e é a acolhida daqueles que estão perto de você. Eu acho que é legal essa reflexão, padre. Quando o senhor falava, fiquei refletindo até sobre algumas experiências que eu tive já Sim. na vida profissional, né? E como são, infelizmente, poucos, né, que se destacam nessa questão, poucos líderes, mas quando eu percebo assim, quando o líder ele percebe que um funcionário, né, alguém que faz parte da sua equipe é muito mais do que propriamente um funcionário, ele começa a enxergar de maneira diferente, né? E exemplificando isso, muitas vezes um funcionário às vezes não está conduzindo o seu trabalho da forma como deveria, ou está fazendo algo que não deveria ser feito naquele momento, e o primeiro anseio é de brigar, é de exortar, às vezes até de um jeito mais grosseiro, né? Mas muitas vezes o funcionário ele não está bem, está passando por um momento em casa, uma briga na família, até a situação financeira, né? A gente sabe que abala bastante, e trazendo essa realidade da acolhida, da humildade. Quando o líder ele percebe, ele tem essa sensibilidade, né? E às vezes numa palavra de apoio, né? De um próprio abraço, um olhar, assim, ele consegue ajudar esse empreendedor também, né? Que queira ou não queira, como o senhor mesmo falou, o funcionário ele é um empreendedor também, mas ajudar ele a resolver alguma situação que ele está passando, para que ele também se torne um funcionário cada vez melhor ali. E eu vejo que nessa atitude até o funcionário ele começa a olhar para o líder de outra forma, né? Exatamente. E até para a empresa de outra forma, né, padre? Porque o próprio empreendedor, né, o líder, o patrão, o dono, ele tem que ser parceiro com o funcionário, né? Ele tem que ser agradável naquele momento. Porque se você é aberto a isso, o funcionário nunca vai ver você como aquele carrancudo, né? Como aquele bravo, lá já vem ele então com a cara fechada, né? É claro que tem a sua exigência, tem a sua cobrança, mas tem que conhecer também a realidade. Tem uma rede de mercados no Brasil, Irata, o nome da rede, e eles olham para os seus funcionários desse modo. Eles se preocupam, a necessidade do funcionário, como que está a sua família, os seus filhos, né? O que você está precisando, trabalha com bonificações também, né? E isso é bonito, a forma que se dão. Não é aquelas exigências, não é aquela cobrança somente de estar produzindo e produzindo, porque chega um ponto que cansa, né? Mas a forma que vivencia também, isso faz parte da nossa vida. Então, ser um líder amoroso, e nós estamos no mês de outubro, dedicado à Mãe Aparecida, o mês também de Maria, e devemos ser um líder amoroso como Maria foi, né? Ter o coração materno. Então, saber, né, abarcar todos, acolher no manto sagrado o modo que vai se dar. Porque a mãe, com aquela passagem da boda de Caná, viu a necessidade ali daqueles noivos. Ela empreendeu também naquele momento. Jesus, talvez já tinha visto, mas não deu tanta importância, mas ela viu a necessidade, né? Ela foi em conta e foi em direção ao filho. E o filho, minha hora não chegou, mas tudo tem o seu momento, mas a mãe está ali. E a mãe vê. E dentro da empresa,
tem que ter esse lado materno também, amoroso, o detalhe feminino. Isso é necessário em nossa vida como um empreendedor, como uma empreendedora de sucesso, né? Se baseia em todo esse relacionamento. E naquele instante Maria foi empreendendo também naquele momento. Ela foi se dando naquela relação, porque ela viu um outro lado daquilo que Jesus não tinha visto. E você também pode ver um outro lado na sua empresa. Por que não está crescendo aqui? Qual é o motivo? Você tem que olhar também para esse lado, não, mas porque ele está passando por dificuldade, é luto, é uma perda que teve, que está influenciando aqui e tudo mais. Então, olhamos para essa virtude que é muito bonita do líder amoroso, a humildade e o olhar. Né? Perfeito, Padre. E essa proximidade com Deus nos ajuda nisso, Exatamente. Né? Então, acredito assim, né, se o senhor me permite colocar talvez algumas ideias aqui Pode, também, né? Mas no sentido assim de sempre buscarmos principalmente a oração pessoal diária e constante, né? O tempo todo, assim, hoje a gente sabe que as influências externas elas estão muito grandes e até muitas vezes para nos afastar de Deus, né? Trazendo o dinheiro, a fama, o status, né? E isso acaba refletindo no nosso trabalho também. E quando a gente se abre verdadeiramente para trazer essas virtudes, né, como um líder amoroso, um líder acolhedor, aos moldes de Maria, né, nós nos fechamos a essas interferências do mundo, digamos assim, e nos abrimos ainda mais à ação de Deus na nossa vida. Né? Eu vejo que a docilidade, por exemplo, de Nossa Senhora, né, a sensibilidade, ela também é um fruto do Espírito Santo que habita, né? Exatamente. Então, se a gente está próximo verdadeiramente de Deus, todos os dias pela manhã, pedir para que o Senhor nos ilumine, que Nossa Senhora caminhe conosco durante o dia. Eu tive um contato uma vez com uma pessoa que ela colocava o nome dos funcionários como se fosse numa caixinha de oração, né? Dos funcionários, dos clientes, e rezava por eles. Fazia ali uma prece diária, colocava eles nas mãos de Deus. Essas atitudes pequenas aos nossos olhos se tornam grandes aos olhos de Deus também e nos ajuda a compreender que muito mais deve prevalecer Deus no nosso empreendimento e nas nossas atitudes também, né, Padre? Exatamente. O líder amoroso na própria empresa é saber ver tanto as necessidades, mas também daqueles que muitas vezes você não gosta, que você vê que o outro sempre te atacou e tudo mais. Seja amoroso, modifica o lado. Às vezes aquela pessoa só joga pedra em cima de pedra, como por exemplo, chega alguém que foi contratado, ali por último, daí entra aquela outra passagem, contratar o primeiro, e já foi promovido. Mas eu estou aqui há tantos anos e não foi isso. Aí você começa a lançar contrário em cima do outro, né? A fazer que o outro fica com raiva, vai jogando outras coisas contrárias. Isso não é ser líder amoroso, né? O líder amoroso... E se aquela pessoa que você está ali, vê que está trazendo isso para a sua vida, o que você vai fazer? Fazer o contrário, vai amar ela, vai dar como se fosse um buquê de rosa, vai desconcertar, se joga pedra, dá esse buquê de rosa, aí fazendo diferente. E a pessoa ela vai dizendo, mas eu faço tudo o contrário, e essa pessoa está ainda me amando, e você vai desconcertar ela, né? E vai desconcertar ele, e você vai entender, né? Isso que é a virtude, mas sem ter a paciência também, que vem através da oração, de fato, através de uma regra de vida, na Eucaristia, então, tudo isso vai se colocando no terço para que você possa suportar, né? Ter essa devida paciência e assim acreditar, porque tudo que se dá no líder amoroso vem através do amor. Né? É bonito. Perfeito, Padre. Acho que é uma reflexão maravilhosa para a gente fazer agora no começo desse mês. É o momento da gente refletir, talvez, como que nós agimos no mês de setembro. Né? Será que nós nos aproximamos cada vez mais como líderes amorosos daqueles que estão ao nosso lado? Será que nós deixamos a desejar, vou usar essa colocação, né? E o que nós podemos fazer de diferente no mês de outubro? Que atitudes você pode mudar como um líder, né? Você como uma pessoa de referência no local, e um líder não necessariamente como o empreendedor em si, mas talvez você que está nos acompanhando exerce algum cargo de liderança dentro de uma empresa, um gerente, um supervisor, um líder de uma equipe. Como você tem exercido essas características, vou dizer esses dons de liderança onde você está. Né? Então que esse mês de outubro seja para nós um momento de reflexão, um momento de proximidade com Deus, um momento onde nós nos abrimos
a ação de Deus na nossa vida, nos transformando em grandes líderes, líderes aos moldes de Maria e aos olhos de Deus. Acho que essa reflexão ela é muito profunda, Padre. Exatamente. Muito profunda mesmo e a mim assim, já me fez fazer uma reflexão, né? Fez fazer, né? Peço perdão pelas palavras, mas uma reflexão muito profunda de como eu tenho agido dentro do meu trabalho, dentro da minha vida também, até dentro de casa, né? E que essa inspiração seja, então, um grande motivador dentro da nossa vida nesse mês de outubro. Padre, muito obrigado por ser a ação de Deus na nossa vida, por estar aqui conosco e por se deixar realmente guiar através das palavras que Deus tem te inspirado. Não só a nós aqui, mas a todos os empreendedores que nos acompanham, a própria Pastoral do Empreendedor, né? Que esse mês continua com as suas atividades. Então, obrigado mesmo, que Deus abençoe, Padre. E não sei se o senhor, de repente, tem agora, ao final dessa reflexão, algum comunicado, algo assim relacionado até à própria pastoral, né? Exatamente. Falar do líder amoroso, né? Nós falarmos da pastoral do empreendedor, que é cuidar do empreendedor, né? Com muito amor, olhar para esse lado. Então, se vocês têm alguma dificuldade, estamos aqui com a nossa equipe para ajudar e mostrar todo o sentido, né, da sua vida, porque entra muita questão de uma regra de vida que você pode ter. Onde que está o problema? Talvez você não consiga enxergar o problema e alguém de fora vê diferente, né? E nós estamos aqui para ajudar. Venha participar conosco. Acredito que abaixo aqui do vídeo tem os nossos meios sociais, que você pode estar entrando também em nossa pastoral, os contatos também para visitar a sua empresa, conhecer o seu empreendedorismo e participar conosco de nossa pastoral. E o ano que vem temos muitas novidades aí para você também. E por enquanto, todo mês, no terça-feira do mês, nós temos a missa do empreendedor e fica sempre esse convite para buscarmos, junto com os outros empreendedores, resposta aos nossos anseios do dia a dia, tá bom? Vamos pedir a bênção de Deus para esse momento, pela intercessão de nossa mãe Aparecida, uma grande empreendedora que foi com sim que deu diante de Deus, trazendo o próprio Filho de Deus para nos salvar. Vamos pedir a ela que esteja ao nosso lar, na vida do empreendedor, que ela nos acolhe com seu manto sagrado, que nos proteja, que possamos ter esse coração materno, imaculado, sempre em nossa vida. Que dessa bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.